Fred, exatamente. Assim, o caminho hoje que o torcedor do Ceará enxerga hoje, apesar do placar, mas a forma como foi construído ele é importante, ele faz diferença nessa análise, é um sentimento muito semelhante ao jogo contra o Palmeiras. Apesar de todo o abismo que existe entre resultado e contexto, mas o momento hoje do Ceará pedia esse tipo de resposta do elenco. Até porque essa semana foi uma semana muito pesada. A gente vem trazendo várias vezes aqui para análise o extracampo do Ceará. E não tem como, assim, porque é uma coisa que pesa muito no campo do Ceará hoje, o que está sendo feito no seu extracampo. E são coisas que essa semana o presidente teve uma reunião preliminar com um grupo menor de conselheiros. Ontem teve uma reunião com um grupo maior, mas grupo de 200 que apoiam ele. Aí, quinta-feira que vem, vai ter uma reunião com todos, aberto a todos, inclusive aos que são oposição. Então, assim, o Ceará vem um momento político que a diretoria vem apagando incêndios totalmente do extracampo. E até eu mencionei aqui recentemente, aqui num grupo, que eu falei, ó, eu não sou nem fora Robson. Eu sou do grupo Abre o Olho, Robson, porque está tão perto de resolver os nossos problemas do Ceará. Problemas básicos, como sanear o que está acontecendo no departamento médico, como estruturar o departamento de futebol novamente, com analista de desempenho, com um novo executivo de futebol. Um dos temas, segundo uma fonte, ontem na reunião entre os conselheiros, o diretor de futebol no Ceará, só para contextualizar, o cargo de diretor de futebol é um cargo estatutário, ele não pode ser remunerado. Ele precisa ser ocupado por um conselheiro não remunerado. E o Ceará, para contratar um executivo, é um cargo à parte. Então, ele tem o diretor de futebol e o executivo, que é uma figura remunerada, que era o Jorge Macedo, que saiu, e agora é o Sérgio Dimas, né, que tinha um cargo acessório a ele. Então, o Eduardo Arruda, que é um conselheiro, o braço direito do Robson de Castro, trazido por muitos como futuro presidente, ele é o diretor de futebol, ocupa esse cargo de forma estatutária. E nesse jantar, um conselheiro argumentou sobre isso, assim, qual é a posição do Eduardo Arruda como diretor de futebol? Será que tem um diretor de futebol? E o presidente se manifestou no sentido de dizer assim, olha, realmente quem decide sou eu. Então o presidente do clube se colocou na posição que ele é a figura do futebol do clube, como já se imaginava, assim, ele que decide. E isso não cabe no Ceará, não cabe no futebol moderno. O presidente, com todas as suas funções administrativas, políticas, ele ser o gestor de futebol, até porque ele não tem conhecimento, nem tem tempo para isso. Então, por isso que eu bato nessa tecla. Assim, eu sou abre o olho, Robson de Castro. Assim, estrutura o futebol do Ceará como deve ser. E a todo momento, a crise, quando ela fica mais forte, ela é jogada para a torcida. A torcida precisa apoiar esse elenco está desmotivado. É como se só a torcida tivesse o papel de se preocupar com criar um ambiente favorável para o Ceará. E não tem como a gente não avaliar de forma positiva o desempenho do Dorival em toda essa trajetória no Ceará. Acho que o Dorival atacou os pontos corretos no Ceará, como o vestiário. O Thiago Nunes, ele deixou um O perfil de Dorival fez muito bem, tá? Se dentro de campo. Porque Dorival tem o perfil para cuidar do futebol quando o futebol está descuidado. Exatamente. Ele exerce. Tanto que ele já trabalhou com isso, né? Ele surgiu no futebol nesse outro lado. Em outros teles eu até citei. De certa forma. No Flamengo, no São Paulo também. Em outros teles eu até citei isso, assim, que ele tem um vídeo de bastidores do Ceará na véspera do confronto contra o Palmeiras, que o câmera do clube filma e os jogadores estão fazendo aquela roda de bobinho, aí ele vira pro câmera e diz assim, olha, eu vou fingir que o material atrasou, algo do tipo, ele fala algo do tipo, eu vou fingir que o material atrasou para eles jogarem mais um pouquinho. Tipo assim, a preocupação dele, muito mais do que um treino de fundamentos, era criar esse ambiente entre os torcedores. E o que essa semana o Danilo Queiroz, que é um dos setoristas mais respeitados aqui quando o assunto é Ceará, da Jangadeiro, ele falou que uma fonte de dentro do elenco, o Robinson, nessa reunião, o presidente do Ceará mencionou nessa reunião que o Thiago Nunes pediu para dispensar o Fernando Sobral. Eu não quero contar com o Fernando Sobral. E foi uma imposição da diretoria não dispensar o atleta. E essa fonte desse elenco, segundo o Danilo Queiroz, diz que em todos os vídeos de pré-jogo do Ceará, diz que o Dorival passa um vídeo pré-jogo, o Thiago Nunes passava 2. E em todos os vídeos pré-jogos do Thiago Nunes, ele apontava erros de fundamentos do elenco, erros de passes,
e todos os vídeos eram de erros do Fernando Sobral. Diz que no próprio vestiário o atleta baixava a cabeça, o atleta botava a mão no rosto, o atleta se abatia. E essa questão de elenco, de bastidores, o Dorival fez muita diferença. Não tem como, assim, eu não consigo fazer qualquer análise do momento do Ceará sem trazer para a discussão o número de desfalques que chegou a 13. Assim, e são peças, já respondendo ao último tema, que o torcedor disse que o Ceará dispensou volantes não, mas nenhum dos volantes jogaria. A gente já trouxe o Kelvin, que é da base, que jogava de lateral improvisado, foi trazido para a posição de origem dele, que é volante. O Ceará era uma coisa que sempre se falou, assim, o elenco do Ceará tem que arrumar canto para os volantes. Era muita qualidade, Richardson, Lindoso, Sobral, assim, tinha que arrumar canto para essas pessoas. Agora, não tem como você planejar futebol com 13 lesionados, 11 lesionados, suspenso, jogador com fratura de vértebra. Assim, é algo que foge à lógica do futebol. É claramente relacionado a uma falta de planejamento, a uma sobrecarga, também atribuída pelo presidente ao Thiago Nunes. Assim, foi todo o erro de planejamento que está sendo apontado pela torcida foi jogado na conta do Thiago Nunes. O Thiago Nunes escolheu a preparação física errada. O Thiago Nunes não queria jogador tal. O Thiago Nunes... Então, assim, foi jogado tudo na conta de quem não está no elenco. Mas quem está hoje dentro do clube e estava naquela época, precisaria ter avaliado essas decisões. Assim, o Thiago não é uma ilha dentro do Ceará, nunca foi, e nem um profissional deveria ser. E eu acho que é aí que entra o Dorival, assim, o perfil do Dorival. O elenco gosta muito do Dorival. O elenco se doa muito pelo Dorival. E em jogos como hoje, a torcida parece entender isso. E a gente fala muito disso, assim, que a torcida estava protestando cedo demais, o Dorival mostrou isso. Mas eu, inclusive, antes do jogo de hoje, eu falei, hoje tô com um cara que um jogo que a torcida vai comprar a briga. E a torcida estava entendendo essa necessidade do time de ter uma boa apresentação, de ter uma opinião, uma apresentação muito mais do que uma grande exibição de futebol, mas uma exibição hoje como mostrou vontade até o último segundo do jogo. A gente perdeu o Vina, aproveitamento do Ceará sem o Vina em campo, se não me engano, os últimos levantamentos era 16%, 17%, assim. E você pega um Flamengo precisando ganhar em crise. E o Ceará, é o que eu estou falando, assim, os 2 gols que o Ceará levou hoje, não tem como você não acreditar, repito, a zaga de 21 anos de média, assim, que não costuma fazer, não tinha feito nenhum jogo oficial juntos. Então já encara um Flamengo num jogo extremamente pressionado. Então são falhas que a gente pode atribuir a falhas de posicionamento, que você pode dizer, ó, foi falha do volante que não chegou ali, foi falha do Michel Macedo, naquela primeira estava mais ali pro Lucas Ribeiro. Mas até se você quiser colocar isso na conta da zaga, você precisa relevar pelo fato de ser uma zaga que não jogou junto. Assim, o posicionamento ele não tem como ser intuitivo, como uma zaga como o Luiz Otávio Messi joga há muito tempo, ou você deixando um desses pilares e trazendo um desses jogadores da base. Então, a forma como o Ceará se portou hoje, a forma como... O começo do jogo estava muito com aquele desenho, aquela feição de que o Ceará ia sentir aquele momento, aquela pressão do Flamengo pressionado. E era aquele jogo que a gente dizia assim, se o Ceará resistir um pouquinho, o Ceará consegue se impor assim, e jogar em cima do Flamengo. Só que aquele gol saiu muito rápido, e a lesão do Vina logo depois... Mas aí o Zé Roberto entrou no lugar do Vina, fez aquela jogada assim, pensou muito rápido e volta de novo a figura do Zé do passe. O homem não faz gol, mas quando quer dar, é o Zé do passe, assim, é impressionante. E eu tava assistindo em um restaurante e tinha um bocado de uns idosos, assim, apostadores e perguntando as odds. Ainda bem que eu não indiquei para eles jogarem no Bet Nacional, porque eu disse assim, bote aí a bet, ó. Ambos marcam, Mendonça marca qualquer tempo. Eu tinha feito isso no gol do Eric e eu fiz hoje, ó. Ambos marcam, Mendonça marca a qualquer tempo. E era um jogo para o Mendonça, porque o Flamengo ia dar muito espaço. O Flamengo sofre muito com esses laterais dele. E o Mendonça, que é um jogador que é reconhecido pelo seu problema, sua deficiência no último toque, na finalização, vem sendo uma das figuras principais, é um dos artilheiros da equipe na temporada. E logo depois, mais uma vez, outra falha de marcação, mais uma jogada por cima, o Arão de novo.
Naquele segundo eu achei um pouquinho, que teve um pouquinho de culpa do João Ricardo. Eu acho que ele podia ter se antecipado ali, tentado atrapalhar um pouco mais a jogada, apesar do Arão estar bem mais afastado. Mas no segundo tempo, o Ceará, depois dos 15 minutos, 20 minutos ali, foi de senhor da situação, assim, apertou muito. E eu acho assim que... Até os jogadores do Flamengo reconheceram no final, né? Exatamente. Até os jogadores do Flamengo nas entrevistas reconheceram o crescimento do Ceará dentro do jogo, né? Exatamente. A forma como o Dorival enxergou o jogo, e eu acho que as mexidas do Paulo Souza foram no sentido oposto, assim, influenciaram negativamente o time do Palmeiras e tem gente aqui que comentou no chat, eu até perdi o nome aqui da pessoa que perguntou, que fez um questionamento dizendo se o Dorival mexeu bem ou ele escalou mal. Eu acho que ele escalou o que tinha para escalar. Assim, quando você acerta as 5, como o Minhoca falou, sugere que escalou meio mal também. Né? Mas um contexto de muitos lesionados, assim, é uma questão que é muito diferente. Durante a partida, dentro de um contexto de jogo, você arriscar algumas situações. É completamente diferente de você começar a partida. Se é uma tendência do jogo tá zerado, você ir ali sentindo o ritmo da partida, então você costuma optar pela formação mais conservadora possível, a opção. Não, o que eu ia falar é o seguinte, teve uma coisa que eu acho que dos males houve uma coisa boa surgindo. Se por acaso tivesse o Lindoso para esse jogo, o Lindoso entraria titular. Eu falei exatamente isso. E o Lucas Ribeiro o Messias, quando sentisse quem seria o escolhido, seria o Lucas Ribeiro. Eu falei. E não o Marcos Vitor. Eu falei exatamente isso. E isso era algo que o torcedor do Ceará já vinha batendo na tecla, não só o torcedor do Ceará, mas também até parte da imprensa, e eu me incluo nisso, né? Que o Marcos Vitor tinha mais potencial a oferecer do que o Lucas Ribeiro. Só que faltava a oportunidade para ele. Porque, olha, para ter noção, Fred. E a gente falou isso. Ele jogou como titular na primeira partida do ano contra o Sergipe, quando o Ceará estava também com vários casos de Covid. De lá para cá, ele só entrou ali. Por exemplo, ele entrou no jogo quando o Messias se machucou, entendeu? Então, ele nunca tinha tido a oportunidade. Pô, o garoto de 20 anos acabou de se profissionalizar. Como é que você vai apostar num jogador desse para um jogo contra o Flamengo? Dado todo o contexto, as ausências... E para a posição que joga, né? Cara, aí ele entra e faz a partida que fez, entendeu? Então, nesse aspecto, o Dorival talvez não fosse fazer essa escolha e isso ficou nítido, espero que tenha ficado nítido para ele, para entender o potencial que tem esse jogador. Porque, claro, eu não vou ser maluco de dizer, tá aí, já tem um zagueiro, não precisa mais contratar. Eu acho que o Ceará ainda precisa ter um outro zagueiro, mas ele tem um potencial a crescer como jogador e me parece ser um jogador para a defesa, em um determinado momento, confiar mais nele do que no Lucas Ribeiro. Porque, assim, são vários jogos do Lucas Ribeiro que já não passa essa confiança. Não precisa de um jogo apenas. Se o Dorival não viu os jogos anteriores, alguém lá do Ceará passa essa informação. Passa um vídeo dos jogos... Mostra o clássico. O clássico não vai nem contratar o zagueiro. O Ceará, até bastidores dessa reunião, um dos conselheiros que estava falou, presidente, a gente precisa de mais um zagueiro. E a resposta do presidente foi assim, tem o Lacerda. E agora ele vai dizer assim, tem o Lacerda e tem o Marcos Vitor. A gente não precisa de um zagueiro. E tem agora o David Loyola. E eu fiz, como mencionei, eu fiz uma live em um canal de flamenguistas ontem e foi muito engraçado, porque eu falei assim, vocês rezem pro Messias e o Luiz Otávio não jogarem, porque quem vai jogar é o Lucas Ribeiro, provavelmente vai dar uma chance clara de gol pro Flamengo. Aí ele começou a falar do que a gente conseguia, o que a gente, fora da bolha Rio de Janeiro, a gente enxergava do Flamengo. Aí eu falei muito isso, que o Flamengo emulava muito o que o Ceará faz, assim, uma coisa impressionante. Assim, é um time com recursos e consegue tomar decisões esdrúxulas no futebol, e eles falaram exatamente a mesma coisa. Assim, o Flamengo tem uma ligação com 2, 3 empresários que parecem buscar sempre atletas dos mesmos empresários. E é o que eu falei, assim, o Flamengo chegou a fazer uma investida pelo Luiz Otávio e se recusou a pagar uma multa de 10 milhões pelo Luiz Otávio há 3 anos atrás, quando ele era um jogador bem mais jovem. E eu falei hoje, assim, o Flamengo não consegue enxergar um jogador como o Marcos Vitor, como o Lacerda. E eu falei para eles, olha, reparem no jogo de amanhã, tem um Lacerda... É difícil encaixar lá também, tá? É muito difícil. E eu falei assim, reparem no Marcos Vitor. Eu falei assim, o Marcos Vitor, o Ceará vai exercer a compra do Marcos Vitor pelo valor de R$200 mil, por 60% do passe. Aí o cara brincou, assim, R$200 mil o Flamengo gasta com roupeiro lá. Aí eu falei, pois vejam esse jogador. E assim que acabou o jogo, o cara me mandou uma mensagem do canal. Eu falei, que zagueiro moderno, pô. O cara é isso mesmo. O cara tem 20 anos. Eu falei, exatamente isso.
E engraçado que na semana o JP, né? O JP falou lá, nada, eu não sabia que o Marcos Vitor estava com. Ele disse até o escritório de empresários que agencia. Ele falou assim, cara, esse escritório é extremamente assertivo. Quando ele acha um jogador, assim, quando ele investe na carreira do jogador, esse jogador rapidamente tem um caminho para a Europa, assim, porque eles são muito assertivos quando eles fazem a prospecção de um atleta. Então, se o Marcos Vitor está abraçado por esse escritório, assim, ele é um jogador que já demonstrou assim, qualidades, valências e habilidades que despertou essa atenção. Então, assim, hoje eu queria muito que o Marcos Vitor jogasse. Eu queria muito, muito, muito. E é uma coisa que é impressionante como é da geração de valores do Brasil. A gente cita muito o Santos, né? O Santos, a geração, os meninos da Vila, e a gente esquece muito que toda a geração de meninos da Vila, ela veio a partir de uma crise financeira que o Santos gerou através da contratação de medalhões, assim, aquela primeira geração de Viola, Marcelinho Carioca, e que quebrou, não tinha mais como pagar, surgiu a geração de Diego, Robinho, etc. E depois a segunda quebra, surgiu a geração de Neymar, Ganso, e assim foi no Ceará, assim, não teve condições de pagar, botou o Arthur Cabral de 9 e resolveu, não teve condições de pagar, surgiu o Felipe John, não tinha de lateral, não tinha peças, ali no improviso, quando o Corinthians entrou, deu conta do recado. E parece que vai ser assim também com essa nossa dupla de zagueiro. No Lacerda foi assim. O Lacerda teve uma sequência na Série A depois de uma lesão do Luiz Otávio no Clássico Rei. Ficou de fora várias partidas e quando o Luiz Otávio chegou, voltou a ser questionado. Assim, o Lacerda é o titular. E o Marcos Vitor tá... pode falar. Não, pode concluir, que aí eu vou falar uma outra coisa. E além do Marcos Vitor, tem o David Loyola, que tá... O Dorival assistiu os jogos do Sub-20. O David Loyola tem 2 meses de clube, veio do Fluminense do Piauí. Inclusive, foi outra coisa que o JP falou. Olha esse moleque. E o David Loyola, com 2 meses, o Dorival viu um treino dele no Sub-20 e falou assim, eu quero esse garoto no profissional. E já estreou contra o Tombense. Entendeu? A base do Ceará continua. E o Dorival tem muita importância nisso. Não só pelos desfalques, pelo departamento médico lotado, mas por conhecer, trabalhar com a base e por não ter medo de usar esses jogadores, assim. Em algumas ele vem até insistindo até demais, como o Giovani, etc. Mas vem dando segurança, vem dando esperança para a torcida em outras peças. Assim. A zaga de hoje do Ceará foi disparadamente um ponto positivo da partida.